Como transformar o lucro da empresa em riqueza para o empresário? Esse é o tema do vídeo de hoje e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre como que você pode transformar o lucro da sua empresa em riqueza para você que é empresário, tá bom? Então se você de repente você não é empresário, talvez esse vídeo não faça muito sentido para você, porém, se você deseja se tornar empresário, eu acho que ele vai fazer muito sentido. Esse vídeo é baseado em erros que eu cometi, pelo menos parcialmente, eu já cometi alguns dos erros que eu vou te contar aqui hoje. Alguns erros eu corrigi a tempo, outros eu não corrigi a tempo, ainda estou em processo de correção, mas enfim, você vai entender tudo ao longo desse vídeo. Primeiro, quem sou eu? Meu nome é Bruno Werneck, eu sou casado, tenho 3 filhas, eu sou engenheiro formado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica e também sou empresário, então eu sei mais ou menos o que se passa na vida de um empresário que começou do zero. Eu comecei do zero, sem investimento, sem nenhum aporte e sem riqueza, porque quando eu entrei para a faculdade eu era pobre, quando eu me formei eu ainda era pobre, não tinha juntado dinheiro suficiente para investir no negócio, investir no meu tempo, ou seja, é um negócio que eu comecei do zero. O meu objetivo com esse vídeo é ajudar outros empresários que já passaram por essa jornada e ainda participam ativamente do negócio, ou empresários que estão no meio dessa jornada, naturalmente muito envolvidos com o negócio, tá? E nos outros vídeos do canal eu falo sobre a minha empresa. Se você procurar pelo meu nome na internet, no YouTube, Bruno Werneck, e colocar a palavra quadro com K, você vai encontrar muitas informações sobre a minha empresa e como ela cresceu, então não vou me alongar muito nisso por aqui, tá? Vou te pedir um favor. Assiste o vídeo até o final. Depois que você assistir, você me diz se gostou. Se você tiver gostado, você se inscreve no canal, ativa as notificações e curte o vídeo, compartilha com outras pessoas ao longo do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, acrescentar alguma crítica, não precisa necessariamente ser uma crítica construtiva, tá? Fique à vontade, escreva aí, porque vai ser muito bom se você comentar qualquer coisa nos comentários, tá? Mesmo que não seja uma crítica construtiva, pode ser uma crítica desconstrutiva, vamos dizer assim. Beleza? Então vamos lá. Como que você transforma o lucro da sua empresa em dinheiro no seu bolso, na pessoa física? Primeiro, a gente precisa entender que esse processo de transformar o lucro da empresa em riqueza para o empresário não é algo natural. A gente vem de um histórico, muito provavelmente os seus pais, talvez os seus avós, se você for muito jovem, viveram uma situação de hiperinflação no Brasil, onde o dinheiro que entrava precisava ser rapidamente gasto, porque senão ele perderia muito valor. Então, pensando nesse contexto de geração pós-hiperinflação, o que é o comum? O mais comum são dois, né? O primeiro é, ou você vai reinvestir todo o lucro da sua empresa na própria empresa, na expectativa de que ela cresça indefinidamente. É algo que não vai acontecer, não acontece. As empresas elas não crescem assim indefinidamente, operando do mesmo jeito. Você tem que eventualmente evoluir o modelo de negócio, criar novos produtos, mas a gente tem essa tentação. Ou então, o que ainda é mais comum, é a gente como empresário torrar o lucro da empresa na pessoa física. Como? Ostentação, basicamente, querendo aparecer para os outros, querendo mostrar que agora a gente é bem sucedido, que a gente fez isso, que a gente fez aquilo, e a gente começa a gastar muito mais do que deveria, gastar onde não deveria, a gente começa a criar uns hobbies muito caros. Por exemplo, agora que eu sou empresário, eu consigo faturar aí, a minha empresa gera mais ou menos R$1 milhão de lucro todo ano, então o que eu vou fazer? Eu vou investir num esporte muito caro, sei lá, um esporte de escalada na neve, e começa a viajar para estações de neve 2, 3 vezes por ano, isso fica muito caro. A gente também investe em networking furado, né? Não, porque eu preciso me relacionar com outras pessoas, porque vão surgir negócios, e aí o networking, isso aí, cara, pra essa galera de coaching, você sabe de quem eu tô falando, é um prato cheio, os caras ganham muito dinheiro às nossas custas. Eu já perdi dinheiro pra coach milagroso, escalador de montanha, já fiz isso sim, mas hoje não tô mais nessa vibe, né? Qual que eu acho que é o cenário ideal para uma empresa, para um empresário? É o seguinte, é você ter uma empresa saudável, onde você, obviamente, reinveste uma parte do lucro ali onde vai dar certo. Se você viu o último vídeo, eu falo mais sobre isso. E você ter um empresário rico, um empresário que ganha muito dinheiro e tem muito dinheiro na pessoa física. Por quê? Cara, é uma recompensa merecida, você fez por merecer essa recompensa e, querendo ou não, é uma proteção para eventuais tempos de crise. Qual é a situação que você pode chegar? Você pode chegar numa situação que a sua empresa tem um problema financeiro e você precisa aportar dinheiro na empresa ou fechar a empresa. Se você não tem dinheiro na pessoa física, você fala, cara, eu tenho que ganhar dinheiro com esse negócio aqui, porque senão eu vou ter problema na pessoa física. E mesmo que você veja que a empresa está indo mal, se você vê, não, minha empresa tem como salvar e tal, se você tem dinheiro na pessoa física, você pode reinvestir na sua empresa, faz uma reestruturação. É raro isso acontecer, é raro, mas acontece muito. Tem um fundamento que eu gostaria de compartilhar com você antes de entrar nesses 3 pilares que eu acredito que você deve seguir para que você use o lucro da sua empresa para o seu enriquecimento, é lógico, de forma lícita. Beleza? Fundamento é o seguinte, é um fundamento: remuneração fixa baixa e dividendo pontual alto. Vamos começar a falar sobre isso? Isso é um fundamento, eu vou dividir em 2 pontos e no final eu vou colocar o terceiro ponto que eu acho que é um dos mais importantes, assim, que vale para todos os empresários, tá bom? Então vamos lá. Primeiro pilar, remuneração fixa baixa.
que é isso? É quando a remuneração fixa é aquela retirada mensal que você faz da empresa e que te permite viver com qualidade de vida dentro daquilo que, na minha visão, deveria ser o essencial, né? A gente, em vez de você ter uma retirada fixa alta para sustentar luxos e hobbies e compras e consumo, não acho que vale a pena fazer isso, tá? Toma muito cuidado com o que você vê na internet sobre ostentação, por exemplo. Muitos desses caras que passam na internet ostentando avião e tal, o que o cara faz? O cara compra um avião em cotas, ele compra cotas de um avião, ele junta lá com várias pessoas, ele compra uma cota que ele tem que pagar 2 mil por mês para ser dono daquele avião, beleza? Eu já vi pessoas que têm aviões, que falam, eu tenho avião, não sei o quê, e o cara vai lá e conta no secreto, né, no momento mais íntimo, ele conta, cara, é tranquilo, você junta uma galera, compra um avião, tem empresas que fazem essa intermediação, você compra uma cota, e aí faz um agendamento, cada um pode usar de acordo com o seu agendamento. Então o cara não é necessariamente o dono do avião. Ele tem essa renda fixa baixa, talvez seja um patamar mais alto do que o que a gente precisa, mas ainda não é uma renda fixa estratosférica, mas ele te faz acreditar que você precisa ter um avião. Não, você não precisa ter um avião, não precisa ter uma renda fixa muito alta. O que eu chamo de uma renda fixa boa, assim, para o cara ter uma qualidade de vida dentro do essencial? Bom, a primeira coisa, é importante você ter um carro bom e seguro, um carro que não dá defeito. Então vamos supor que você tenha, sei lá, um Toyota Corolla, um Honda Civic, que hoje nem é tão comum, assim, enfim, um carro bom. Não precisa ser um BMW, uma Mercedes nova, cara, um carro bom que vai trazer segurança para você e para sua família. Essa ideia de que, porque o cara vai comprar, porque o meu carro é isso, não é bem assim, entendeu? Se você não tem um histórico de geração de valor, as pessoas não vão te comprar necessariamente, não pessoas qualificadas porque você tem um carro bom. Elas vão comprar de você por causa do valor que você gera. O próximo ponto para ter uma vida equilibrada, uma vida dentro daquilo que é o essencial, com qualidade de vida, é você ter uma casa confortável e bem localizada. Pode ser de aluguel, pode ser uma casa que você compra, mas sempre com uma visão de investimento, sem apego. Poxa, eu comprei essa casa aqui porque foi uma oportunidade, eu fiz um saque grande e aí eu comprei essa casa num preço menor. Vou falar sobre isso no próximo ponto do dividendo, mas é isso. Por exemplo, o que eu fiz? Eu fiz uma retirada grande da empresa uma vez, que ela estava dando muito lucro, e eu comprei 2 terrenos num condomínio fechado, novo, que tinha lá na minha cidade, lá perto de Belo Horizonte, e esses terrenos hoje eles já valorizaram, né, em poucos anos eles já dobraram de valor, e a minha lógica foi, cara, eu vou comprar 2 terrenos, e um terreno eu vou comprar com o objetivo de usar esse terreno para construir a casa, usar o terreno para construir a casa. Então a minha ideia era vender um terreno e usar o dinheiro para construir a casa no outro terreno. Isso vai encaixar com o que eu falo depois, mas essa é uma lógica de você usar o dinheiro quando você tem uma retirada grande da empresa. Em termos de casa confortável, não é a minha casa ainda, não sei se será a minha casa, porque se aparecer uma oportunidade boa, eu vendo os terrenos, mas eu sempre prezei por ter uma casa confortável e bem localizada para eu ter mais agilidade, escola das crianças, escritório, lazer, essas coisas. Lazer, eu acho importante você ter um lazer equilibrado e saudável, algo que faça bem para você, nada que seja extravagante demais, que vá comprometer a sua pessoa física. O ideal é você construir um patrimônio de renda passiva que em algum tempo ele pague o seu custo fixo, para você não necessariamente precisar de trabalhar. Vou falar sobre isso depois. Eu acho essencial para ter uma qualidade de vida boa, né, a gente investir na educação dos nossos filhos. Por quê? Cara, se tudo der errado, o conhecimento que eles adquirirem, as experiências, o conhecimento, a capacidade intelectual, é difícil alguém conseguir tirar deles, né, a capacidade de resolver problema. Então eu sempre prezo muito por investir em educação de qualidade. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu pagava para as minhas filhas a escola que eu achava que era mais top de Belo Horizonte. Não era a mais cara, mas devia estar lá, sei lá, na top 3 das mais caras. Mas porque eu acredito muito em educação, transformou a minha vida. E um outro investimento que você deve fazer com essa remuneração fixa baixa, essa remuneração fixa baixa tem que ser suficiente para pagar o seu desenvolvimento pessoal e profissional, como individualmente. Então, por exemplo, sei lá, você paga um terapeuta bom para te acompanhar nas lutas que o empresário normalmente enfrenta, pagar treinamentos, formações. A maioria dos empresários que eu conheço investe em desenvolvimento profissional e pessoal. E eu acho que faz muito sentido você fazer isso, porque a pessoa que não cresce, ela perece, né? Vamos dizer assim, usando aqui um jargão. Não sou coach, não, mas de vez em quando eu tenho esses lampejos. Enfim, não liga, tá bom? Falei da renda fixa baixa. Essa não é que é uma renda fixa para você passar necessidade, tá? Mas é para você não ficar ostentando e alimentar um pouquinho de meritocracia quando vier o dividendo, que é o segundo ponto. O segundo pilar é dividendo pontual alto. O que é isso? É você retirar do lucro da empresa a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou uma vez por ano. Eu acho que o ideal é de 6 em 6 meses. Um dividendo grande, uma parte considerável do lucro da empresa para você. E o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai comprar fontes de renda passivas e vai proteger o seu patrimônio. Então, por exemplo, se você compra ativos que pagam dividendos, como por exemplo ações, fundos que pagam dividendos, alguns fundos até de renda fixa, isso vai te dar uma renda passiva. Não necessariamente são as melhores opções, mas já são opções melhores do que você simplesmente
gastar o dinheiro. Em termos de proteção de patrimônio, ainda hoje os imóveis eles protegem patrimônio, imóveis bem localizados, imóveis que você compra por um valor abaixo. Por exemplo, se você tem uma grana pesada para investir, sei lá, fiz uma retirada esse semestre da empresa de R$1 milhão. Cara, você pode comprar alguns imóveis com preço descontado, porque o cara prefere receber o dinheiro à vista rápido do que ficar com o imóvel preso. Isso eu já vi acontecer. Outro tipo de... E você já viu também, isso acontece direto com imóvel, com carro, enfim. E um outro ativo que você pode investir são empresas. Você começa a entrar em outros negócios, como sócio investidor, como sócio conselheiro, como sócio que opera parcialmente. Você consegue investir em outros negócios que vão gerar renda para você e que também vão proteger o seu patrimônio. Empresas onde você consegue agregar algum valor, né? Onde você consegue gerar algum valor. E o último conceito, para explicar como que você pode usar esse dividendo, eu já até falei um pouco, é o da arbitragem. O que é arbitragem? É quando você compra um produto abaixo do preço que ele vale. Eu lembro que quando eu saí do Brasil em direção a Portugal, eu tinha um carro e eu queria vender esse carro. Eu levei a uma dessas lojas de venda de carro, né? Que compra o seu carro na hora, esse tipo de negócio. E o cara deu um corte de 25% no valor do meu carro. Eu falei com ele assim, velho, se você encontrar outro carro igual esse, por esse preço, me fala que eu quero comprar 2. Porque eu achei que era uma falta de respeito até, mas depois eu entendi o negócio do cara, entendeu? Ele tem o dinheiro na mão, então ele paga um valor mais baixo nos carros daquelas pessoas que precisam vender o carro mais rápido. Agora, não é porque empresas fazem isso que você também não pode fazer. Então você pode comprar imóvel de uma pessoa que está precisando vender rápido, você pode comprar um carro de uma pessoa que está precisando vender rápido, e no final das contas você ajuda aquela pessoa, porque ela precisa do dinheiro, ela precisa de liquidez, ela não vai conseguir o dinheiro tão rápido quanto você poderia dar. É uma boa oportunidade para você e também para a pessoa. Ou seja, quando você compra algo muito mais barato do que aquilo realmente vale, você compra e vende. Então, se o cara comprasse o meu carro ali por 25% mais barato, ele poderia ganhar em pouco tempo com aquela operação. Obviamente, eu deixei meu carro com meu sogro, a gente vendeu depois sem perder tanto dinheiro, mas perdemos um pouco. Você já está fazendo alguma dessas duas ações, por exemplo, renda fixa baixa ou retirada de dividendo alto? Bruno, eu já faço a renda fixa baixa, mas eu reinvisto todo o lucro na empresa. Não faça isso. Pega um pedaço desse dinheiro, coloca no seu bolso como proteção para sua família. Tá? Ah, não, Bruno, eu não tenho retirado dividendos, mas minha vida, cara, é um padrão muito alto. Reduz o seu padrão de vida um pouquinho para você começar a construir riqueza para você. Faz sentido o que eu falei até aqui? Bom, se você tá nesse momento do vídeo e viu e tá gostando, cara, agora aproveita aí já, se inscreve no canal, curte o vídeo. Tem o terceiro ponto que eu quero trazer para você, mas se você já viu o valor, já aproveita para se inscrever, tá? Ah, Bruno, eu tenho uma opinião diferente, escreve nos comentários. Se quiser fazer alguma pergunta também pode escrever nos comentários que eu respondo todas, tá? Vamos pro terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto? Não tem nada a ver com dinheiro, é você cuidar da sua vida espiritual. E aqui eu não tô falando de religião, eu não quero falar assim, porque você tem que ter essa religião, não sei o que, não é disso. Qual é a vantagem de você cuidar da sua vida espiritual? Primeiro, é você se libertar da opinião dos outros. A gente, ser humano, como a gente vive em grupo, a gente foi criado para viver assim, a opinião dos outros ela é importante para nós, por uma questão de sobrevivência. Por isso que a gente se preocupa com a opinião dos outros. Mas hoje em dia a gente se preocupa com a opinião de gente demais. E gente que não deveria ter opinião sobre a nossa vida. Por quê? Porque a gente já está num outro estágio. De repente, sei lá, poxa, eu não posso seguir cegamente as opiniões dos meus pais ou de outras pessoas que não passaram pela mesma jornada que eu, sem fazer um filtro, porque senão eu posso dar com a cara na parede. Então, quando você está com a sua vida espiritual em dia, conectado com aquilo que realmente é importante, aí você consegue se libertar um pouco da opinião dos outros. Você consegue também quebrar algumas tradições que são autodestrutivas. Vou te explicar. É muito comum a pessoa que não tinha dinheiro começar a se entregar demais aos prazeres da vida, né? E aí tem toda sorte de prazeres, os lícitos e os ilícitos. Se você está com a sua vida espiritual em dia, você está conectado com a fonte da vida e você realmente faz aquilo que é importante para sua vida. Bruno, você não tem medo de ser criticado quando você fala isso, não? Misturar religião com negócio? Cara, isso não é religião. Presta atenção, não tô falando de religião. 90% dos brasileiros, saiu um estudo e tem uma notícia na BBC, vou até pedir pro editor mostrar aqui para você, 90% dos brasileiros acreditam em Deus. E vamos lá, se você tá nesse grupo, você já entendeu mais ou menos a lógica de Deus, né? A lógica de Deus é a seguinte, Deus ele não precisa de nada de nós, né? Então se eu me conecto com Deus, eu tô me conectando com alguém que se preocupa comigo sem maiores interesses. Bruno, como assim? Vamos lá. Deus é dono de tudo, então ele não precisa de nada, mas ele se importa com o ser humano. Se você é um ser humano, logo você é importante para Deus. Então você é importante para Deus, mas ele não tem nenhum interesse em receber nada de você, ele não precisa de nada. Qual que é melhor? Você entender o que Deus quer que você faça e focar nisso, ou você se preocupar com a opinião dos outros? Ah, Bruno, mas você tá me falando isso porque você tá querendo que eu entre pra sua igreja, que eu faça isso? Não, lógico que não. Ah, Bruno, mas então como que eu vou entender o que Deus quer que eu faça?
É muito simples. Você pega uma Bíblia e lê a Bíblia. Lê a Bíblia lá 15, 20 minutos por dia, que você vai entender o que Deus quer que você faça. Começa ali do Novo Testamento, começa do livro de João. Sem intermediário, sem ninguém, direto. Se você cuida desse seu lado espiritual, a sua vida melhora. Tem muitas pessoas que falam assim, eu me converti, depois eu comecei a ganhar dinheiro e minha vida melhorou e tal. É lógico, o cara se converteu. Antes ele queimava o dinheiro todo na bebida e na farra. Aí ele parou, começou a sobrar dinheiro. Antes ele ficava arrumando confusão pra rua fora e não era fiel à esposa dele. Aí ele agora não, agora ele fica em casa, tem mais tempo pra cuidar da família, então os filhos já ficam melhor, a esposa fica mais feliz. Ele antes dormia tarde, porque arrumava confusão. Aí ele passa a dormir cedo, começa a viver melhor, tá sobrando dinheiro, ele começa a fazer as coisas certas, de forma correta, as pessoas pegam confiança nele e ele consegue mais clientes, porque agora ele é um cara mais confiável. É lógico que ele vai prosperar, mas não tem nada a ver com Deus, não é um milagre, entendeu? É a ordem natural das coisas. Então, quando você começa a cuidar mais da sua vida espiritual, a sua vida melhora em diversos aspectos. Isso independente da religião, independente da cultura, é lógico. Se você não acredita em Deus, acredita em outra força que quer o bem das pessoas e tal, vai ter o mesmo efeito. Mas eu particularmente acredito em Deus, então estou falando mais nesse sentido, tá? De tudo que eu disse até aqui, eu falei muita ou pouca besteira. Bom, se o que eu falei fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e curte esse vídeo, compartilha com as outras pessoas que você gosta. Se você quer me jogar alguma pedra, quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta, escreve nos comentários que eu leio e respondo todos os comentários. Se você, Bruno, eu queria falar um negócio só com você, queria te perguntar uma coisa, queria te trocar uma ideia, queria te dar uma sugestão mais individual. Manda lá no meu Instagram, tá? O meu Instagram tá aparecendo em algum lugar aqui nessa tela, num canto desses, eu não sei exatamente qual que é. Manda uma mensagem lá no Instagram que eu tô à sua disposição. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.